O seu livro é estruturado de acordo com a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Uma das temáticas desse documento para o ensino de ciências é Vida e Evolução, onde o foco principal é o estudo dos seres vivos, incluindo os seres humanos. Nesse tema, abordam-se as características e as necessidades dos seres vivos, os processos evolutivos e a importância da biodiversidade, como a organização e o funcionamento do corpo humano como um todo dinâmico e articulado. Ou seja, você compreenderá que a vida no planeta está em constante movimento. A BNCC é um documento que regulamenta quais são as aprendizagens necessárias a serem trabalhadas nas escolas brasileiras públicas e particulares da educação básica, desde o ensino infantil até o ensino médio, para garantir a aprendizagem e o desenvolvimento pleno de todos os estudantes. Vamos fazer uma breve revisão dos assuntos que estudamos no volume 1, no primeiro bimestre, cujo tema principal foi Terra, lugar de vida. Estudamos que os seres vivos não vivem isolados e que a capacidade de sobrevivência e reprodução dos organismos está diretamente ligada ao sucesso das relações estabelecidas entre eles e com o meio ambiente. Iniciamos com alguns conceitos básicos de ecologia, como população, comunidade, ecossistemas, hábitat, nicho ecológico e biosfera. Vimos também que os seres vivos interagem com o meio e entre si por meio de relações ecológicas que podem ser positivas ou negativas, como, por exemplo, sociedade, comensalismo, protocooperação, predatismo, parasitismo, competição e outras, e que essas relações dinamizam as cadeias alimentares dos ecossistemas. Vamos começar nosso estudo de ciências com o uso do livro 2, segundo bimestre, onde o tema principal é os ambientes da Terra. Nesse capítulo, serão apresentados os biomas existentes na biosfera terrestre. Iremos resgatar conceitos de ecologia trabalhados em aulas anteriores e compreender as inúmeras variáveis que interferem na formação dos diferentes ecossistemas e biomas. Também entender a relação entre a conservação dos fatores ambientais dos biomas, como a água, o ar e o solo, e a sobrevivência de todos os seres vivos que os habitam. O capítulo aborda questões relacionadas à biogeografia, como essa ciência pode auxiliar no entendimento da distribuição das espécies nos biomas e como isso se modificou no decorrer da história da Terra. A deriva continental, os fenômenos naturais e os impactos ambientais antrópicos estudados nesse capítulo irão ajudar você a entender a dinâmica dos seres vivos no planeta Terra. Usei as imagens das páginas do seu livro para facilitar o seu acompanhamento em casa. Eu peço a você que use, se possível, os ícones de QR Code e realidade aumentada. Eles estão presentes em algumas páginas e vão ajudá-lo no entendimento do assunto que está sendo estudado. Biomas. O planeta Terra apresenta ambientes diferentes e cada um deles tem características específicas relacionadas ao clima, cobertura vegetal, diversidade de animais e tipos de solo. Nesses ambientes, os fatores bióticos interagem entre si e com os fatores abióticos, caracterizando um ecossistema. Um bioma pode conter muitos ecossistemas. Alguns exemplos podem ser rios, lagos, uma única árvore e todos os seres vivos que se relacionam com ela. Temos aqui alguns exemplos de animais que habitam diferentes biomas. A diferença entre biomas e ecossistema está na característica de cada um deles. Os biomas são caracterizados principalmente pela cobertura vegetal e pelo clima. O ecossistema está relacionado ao conjunto de seres vivos que interagem entre si e com os fatores físico-químicos de onde vivem. Biomas mundiais. No mundo, vamos encontrar diferentes biomas,
com diferentes aspectos locais relacionados ao clima, à vegetação e os animais que ali se desenvolvem, ou seja, que são adaptados a esses locais. De acordo com seu clima e suas fauna e flora típicas, os biomas terrestres são classificados em floresta tropical, savana, deserto subtropical, campo, bosques, floresta sazonal temperada, floresta pluvial temperada, taiga e tundra. Olhando para o mapa com os principais biomas terrestres, é importante observar que, apesar de os biomas serem mostrados nos mapas com fronteiras nítidas, eles não são uniformes, pois são formados por um conjunto de ecossistemas e cada um deles apresenta diferença em suas comunidades, mas com semelhanças típicas dos biomas vizinhos. Isso se dá por conta de diversos fatores, entre eles o movimento de rotação da Terra e a incidência de luz solar, assunto que nós estudamos no volume 1, Terra, Lugar de Vida. Floresta pluvial tropical. Características: muitas chuvas, clima quente e úmido, árvores altas com folhas grandes, como também diferentes níveis de cobertura vegetal, que nós chamamos de estratos, com luminosidade baixa no solo. Tá? São exemplos desse tipo de bioma a floresta amazônica, as florestas da região central do continente africano e da América Central. Por causa dessas características, vamos encontrar várias espécies de animais e vegetais adaptadas a esses tipos de condições. Por exemplo, os anfíbios, que precisam da água para se reproduzirem, as briófitas, que você observou no jardim da escola, que vivem em ambientes úmidos e, por serem bastante simples, necessitam da água para a reprodução. Devido à grande disponibilidade de água e alimentos, a biodiversidade desse bioma é muito grande. Savana. Vamos ter como característica principal desse bioma temperaturas altas o ano todo e duas estações bem definidas, uma chuvosa e outra seca. A vegetação é adaptada à seca. Folhas adaptadas em espinhos para evitar a perda excessiva de água, raízes profundas para ajudar a absorver a água do solo, caules mais robustos para guardar a água. As plantas que perdem as folhas em determinadas estações são chamadas de caducifólias. Como exemplo dos vegetais desse bioma, nós temos o cacto, baobás, grandes árvores, os de animais, os elefantes carnívoros, como hienas e leões, e herbívoros, como zebras e gnus, e outros por aí. Aqui na página 6, nós temos um Fazendo Ciências. É um experimento onde você vai observar a relação da mudança de estação com as plantas da savana. Vai poder ver que se acumula água no saco e essa quantidade está relacionada com a transpiração das folhas, concluindo que, quanto mais folhas, maior a quantidade de água perdida pelo vegetal. Então, essa é uma estratégia de sobrevivência do vegetal ao perder as folhas nas épocas mais quentes. Faça esse experimento, ele é simples e fácil de entender. Deserto subtropical. Característica desse bioma: temperaturas muito altas durante o dia, chegam a 50 graus, e muito baixas à noite, chegam a 0 grau. A fauna e flora são adaptadas à seca, com animais de hábitos noturnos, que se torna mais frio para eles, exemplos como lagartos, serpentes e alguns roedores, e várias espécies de cactos. Temos como exemplo desse bioma os desertos do Saara, na África, o Acatama, no Chile, e grande deserto australiano. Campo e bosques. O bioma campo apresenta temperaturas baixas no inverno e altas no verão. A vegetação é formada por gramíneas e arbustos que podem chegar a 2 metros de altura em locais mais férteis.
A fauna é constituída por bisões, roedores, raposas, lobos, insetos, etc. Como exemplo desse bioma, as pradarias na América do Norte, o pampa na América do Sul e estepe na Ásia. O bioma bosques ou arbustos apresenta chuvas e frio no inverno e secas no verão. Exemplo, o sul da Europa no Mediterrâneo e centro do Chile. Floresta sazonal temperada. As características desse bioma: nós temos o verão com dias longos, quentes e úmidos, e inverno com dias curtos e presença de neve. Há arbustos, musgos e árvores cujas folhas mudam de cor e caem no outono. A fauna é rica no verão e composta principalmente de aves, esquilos, raposas e insetos. No inverno, muitas espécies migram ou hibernam. Exemplo, as florestas do hemisfério norte. Floresta sazonal temperada. As características desse bioma: nós temos o verão com dias longos, quentes e úmidos, e inverno com dias curtos e presença de neve. Há arbustos, musgos e árvores cujas folhas mudam de cor e caem no outono. A fauna é rica no verão e composta principalmente de aves, esquilos, raposas e insetos. No inverno, muitas espécies migram ou hibernam. Exemplo, as florestas do hemisfério norte. Floresta pluvial temperada. É um bioma encontrado em regiões da América do Norte. Nesse bioma ocorre o clima chuvoso, com temperaturas amenas o ano todo. As árvores perenes, não perdem as folhas, muito altas, como a sequoia. A fauna é constituída, em sua maioria, por insetos, aves, anfíbios, cervos, cabras, ursos, coiotes, lobos e roedores. Exemplo, as florestas no noroeste da América do Norte e do sudoeste da Austrália. Taiga. O bioma taiga localiza-se em regiões do Alasca, do Canadá, da Europa e da Ásia. Tem clima frio e verões curtos, com invernos longos e muita neve. O solo é pobre em nutrientes. A flora é constituída por muitos pinheiros, também é conhecida como floresta de coníferas. A fauna é constituída por mamíferos adaptados ao frio, como lobos, ursos, tigres, esquilos, coelhos, alces, veados. Exemplos: a florestas de coníferas do Alasca, Canadá, Europa e Ásia. Não esqueça dos tundra. A tundra localiza-se próximo ao polo ártico. Tem o clima polar, com o solo congelado quase o ano todo. A vegetação é escassa e no verão há pequenos arbustos, musgos e líquens. A sua fauna é constituída principalmente por mamíferos adaptados ao frio, como renas e bois almiscarados. Locais próximos ao polo ártico, na Noruega, por exemplo, é onde nós podemos encontrar esses animais. Ainda nessa página, você tem um texto pequeno falando sobre a adaptação dos ursos polares. Ele possui algumas características que fazem com que eles sobrevivam nesse tipo de ambiente, como a camada de gordura espessa logo abaixo da pele. Na tundra, esses animais são os principais predadores. Eles acabam conseguindo chegar mais perto de focas que ficam detidas em frestas não congeladas do oceano, e quando elas vêm para respirar, se expõem ao ataque desse predador. O hábitat do urso branco está ameaçado devido aos efeitos das mudanças climáticas, a exploração de petróleo e gás natural na região, além da caça predatória. Ecossistemas aquáticos. Grande parte da litosfera é coberta por água. E dependendo da área ocupada, nós vamos encontrar ecossistemas diferenciados, principalmente pela composição química, sua salinidade, luminosidade e quantidade de nutrientes dissolvidos, entre outros fatores.
De acordo com essas características, os ecossistemas aquáticos eles podem ser classificados em de água doce, dulcícolas, e de água salgada, são chamados marinhos. São eles os córregos, lagos e rios, dulcícolas, recifes de corais, zonas bentônicas, que são o fundo do mar, e zonas pelágicas, que são as águas abertas dos oceanos, estuários e zonas entre marés. Um exemplo de ecossistema aquático são os manguezais, que se caracterizam pelo tipo de solo lamacento e que sofre a periodicidade da maré, ora alta, ora baixa. Ocorre em todas as regiões costeiras do mundo. Tem importância vital para muitas espécies que utilizam essas áreas como hábitat e nicho ecológico. Eles contribuem, assim, para o equilíbrio das cadeias alimentares marinhas. Como estão situados em áreas de transição, principalmente os estuários, eles contribuem para a proteção da mata ciliar, pois formam uma barreira com suas raízes fortes que impedem a erosão. Infelizmente, estão sofrendo a ação antrópica, como a aquicultura, que é uma atividade referente ao cultivo de diversos organismos aquáticos, como moluscos, crustáceos e peixes. Essa prática pode consumir recursos naturais, tais como água, energia e solo, havendo necessidade de uma racionalização dessas fontes. A pesca extrativista, sem planejamento sustentável, pode desencadear diversos problemas socioambientais, como a redução da biodiversidade, a extinção de espécies animais e vegetais, poluições e modificações do solo. Na próxima videoaula, vamos estudar os biomas brasileiros. Até lá, prestem bastante atenção, estudem e não esqueçam de utilizar os ícones de QR Code e realidade aumentada. Grande abraço a todos.